Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia do Evangelho. Teve um probleminha aí de comunicação, então nós vamos gravar o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E depois nós passamos para vocês. Vamos agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade, aos amigos espirituais que estão conosco todos os dias, pelo dia de hoje, por tantas coisas boas que aconteceram conosco todos esses dias. Conseguimos superar os obstáculos, vencer as barreiras. Então agradeçamos a Deus a nossa oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos. Então, o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as que se lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. E isso está no Evangelho de Marcos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz renascendo para a vida corporal as imperfeições de que não tenha despojado das suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí a não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna pode lhe dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, se deparasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o seu passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono
durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que é incumbida aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então, o próprio Chico fala que nós podemos mudar a nossa vida e nós podemos ter um novo recomeço. Então, o novo recomeço é justamente sobre isso. Quando nós reencarnamos, passando por um adormecimento, começamos novamente feito crianças e começa a ser moldado novamente a nossa personalidade, logicamente com determinadas tendências de uma vida anterior, mas de acordo com a educação, com o meio ambiente, com o carinho, com tudo que é colocado pelos pais que amam seus filhos, que para a mãe o filho é sempre um anjo, como diz o texto, então ela vai tratar como anjo. E ele vai precisar da alimentação, do banho, da roupa, ele vai ter que ter cuidados, porque um ser humano leva praticamente um ano para se pôr de pé e andar, ao contrário do animal que nasce e já se põe de pé. Então, por causa do quê? Por causa do princípio inteligente que anima esse corpo que reencarnou. Então, o princípio inteligente vai se desenvolvendo à medida que os órgãos vão se desenvolvendo também. Então, é por isso Jesus fala que para ver o reino de Deus é preciso que se assemelhe como as crianças, que têm a pureza e a ingenuidade, a pureza de coração. Então, aqueles que se assemelharem a crianças, que tiverem pureza de coração, de sentimentos, que não fizer mal a ninguém e que estiver fazendo sempre o bem, por tudo que nós adultos já aprendemos nessa vida, nessa encarnação, sabendo do que é certo, do que é errado, nós temos uma tendência maior a encontrar o reino de Deus. Aquele que vive reto, que vive no bem, não faz mal a ninguém, que cumpre esses princípios, essas leis de amor, de caridade, de compaixão, tudo isso que Jesus pregou durante a sua romagem terrena aqui. Então, nós que já estamos estudando há tantos anos, há tanto tempo, temos que começar a mudar a nossa atitude e ter essas atitudes de ingenuidade, doçura, amor, fraternidade, perdão, tudo isso. Vamos nos assemelhar espiritualmente às crianças, que é a pureza de coração.
que esses amigos espirituais que nos indicaram a abrir nesta página, nesta quarta-feira, que comemoramos a Semana Santa, é uma semana de reflexão, de voltar a mente para tudo isso, pensarmos muito bem sobre isso, sobre essa semana, agradecer essa oportunidade bendita de ter abrido nessa página sobre essa pureza de coração e que esses amigos que nos intuíram a isso possam amparar, proteger, orientar a cada um de nós dentro da sua luz, da sua proteção, da sua paz. Vamos pedir também por alguns amigos que estão precisando de ajuda. Tem alguns em hospital, tem alguns que passaram por cirurgia, tem alguns que estão fora dos hospitais, não passaram por cirurgia, mas estão com alguns problemas. E todos nós temos alguma coisa para melhorar. Então pedimos a esses amigos que envolvam todos esses nossos queridos que estão com dificuldades, que envolva o seu corpo físico, o seu corpo espiritual, para que haja um equilíbrio dos chakras e um equilíbrio da mente. E que eles, na infinita misericórdia que contém para todos nós, abençoe a todos nós e abençoe a todos os que estiverem sintonizados conosco nesse momento. E assim seja.